Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Então, nesses dias 9, 10 e 11 de dezembro, está ocorrendo aí o Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, que é o ENDAS, que é onde nós estamos, que é promovido aí pelo Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que é o ONDAS. Por conta aí da pandemia, eu estou de máscara e permanecerei assim. Esse nosso evento aí conta com diversos espaços de interlocução entre a academia e os movimentos sociais, para essa troca de saberes técnico e popular acontecer de forma efetiva. Nessa sessão que nós estamos aqui hoje, nós teremos apresentações aí de trabalhos de pesquisa e de extensão universitária, entremeados aí por relatos de lutas pelos direitos à água e ao saneamento, e também aí de denúncias de violações a esses direitos básicos. Seremos ainda aí presenteados com manifestações culturais, que serão aí números artísticos alusivos aos direitos à água e ao saneamento. Eu sou o coordenador da sala, sou Antoniane Arantes, engenheiro agrícola, um entusiasta e amante aí das atividades do ONDAS. Junto comigo está a Letícia Lima Sidério, que é engenheira civil, nossa colega aí, que vai coordenar a parte aí das perguntas aos nossos palestrantes da tarde. Letícia, pode dar um oi para o pessoal aí? Boa tarde, pessoal. Sou a Letícia, como a Antoniane falou. Vou estar me formando em engenharia civil o ano que vem e vamos estar aí coordenando junto com ele aí. Legal, Letícia. Junto conosco está o Wilson, que é quem toma conta de toda a parte logística do desenvolvimento da sala. Os trabalhos de pesquisa, extensão e relatos de lutas de movimentos sociais estão sendo apresentados em 5 salas simultâneas. Nessa que nós estamos aqui presentes, serão apresentados trabalhos relativos ao tema saneamento em assentamentos precários e para populações em situação de vulnerabilidade. A nossa atividade aqui hoje vai ser dividida em diferentes momentos, conforme foi publicado aí pelo evento em si. Então, inicialmente, vão ser exibidos 2 vídeos de apresentações de trabalhos de pesquisa ou de extensão. Na sequência, aí, nós vamos abrir um espaço para que os autores dos trabalhos apresentados respondam às questões aí colocadas pelos participantes por meio de um espaço que está aí embaixo, que é Q&A, os Questions and Answers, como a gente vai explicar na sequência. Dando continuidade à sessão, nós vamos ter a apresentação de uma manifestação cultural e depois um pequeno intervalo. Depois desse intervalo, vai ser apresentado um relato de luta popular, intervenções ou experiências, seguido de uma discussão sobre esse relato em si. Deixa eu seguir minha sequência aqui. E depois, fechando a sessão aí, nós vamos ser agraciados com a apresentação de outra manifestação cultural, para que todo mundo termine o dia aí, termine a sessão de forma positiva e cheia de energia. Os participantes que estão acompanhando essa sessão poderão enviar questões ou manifestações usando a função, essa que eu mostrei, que está aqui embaixo, que é o Q&A, e aparece nessa barrinha inferior da tela do Zoom. As questões não devem ser enviadas pelo chat, tudo bem, gente? Somente por esse espaço, Q&A, os Questions and Answers. Também não será possível realizar perguntas de forma oral, vão ser escritas e eu e a Letícia vamos coordenar aí a passagem dessas dúvidas para os palestrantes. O chat deve ser usado para a comunicação entre os participantes. Solicitamos que, ao formular essas questões, indique claramente para quem é a pergunta, o autor de tal trabalho ou do segundo. Reforçamos ainda aí que as questões e comentários devem ser encaminhadas esse ícone, Q&A, que aparece nessa barra inferior.
E aproveitamos aí a oportunidade para informar que os vídeos e textos dos trabalhos e dos relatos em si apresentados vão ficar disponíveis nos anais eletrônicos do evento. Todos os participantes vão receber informações de acesso quando esses anais forem disponibilizados a todos. Os trabalhos técnicos vão receber aquela identificação, o DOI, o DOI. Agora a gente vai iniciar a nossa primeira rodada de trabalhos com o primeiro, que é intitulado Reivindicações Populares por Água no Contexto Pandêmico, uma análise dos meios de comunicação no município de Salvador, Bahia. Ele é de autoria do Ari Machado Monteiro e da Aline Santana dos Santos, que estão conosco na sala. Wilson, pode passar a apresentação dos nossos colegas aí palestrantes. Aproveitem. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nacional pelos direitos humanos, à água e ao saneamento. E iremos explanar a respeito das reivindicações populares por água no contexto pandêmico, uma análise dos meios de comunicação no município de Salvador, Bahia. Eu sou Ari Monteiro, graduando em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, estudante vinculado ao Programa de Iniciação Científica UPIC Uninassau, tendo como área de pesquisa a área de saneamento, técnico em edificações pelo Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê. Como apoio nessa pesquisa, a professora Aline Santana dos Santos, que ela é doutoranda em Estudos Éticos e Africanos pela UFBA, mestra em Engenharia Civil e Ambiental pela UFES, especialista em Gestão Estratégicas e Políticas Públicas pela Unicamp e bacharel em Engenharia Ambiental pela Faculdade de Ciências e Tecnologias, Área 1, atualmente docente do Centro Universitário Maurício de Nassau, Salvador, Bahia. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, algumas problemáticas mundiais elas se tornaram mais latentes. As desigualdades no acesso ao serviço de saneamento básico, e mais especificamente ao abastecimento de água, eles ficaram fortemente evidenciados nessa pandemia, uma vez que, para o cumprimento dos protocolos sanitários, a higienização com água e sabão é fundamental. Assim, esse presente trabalho ele visa analisar quantitativamente as interrupções no fornecimento de água durante o ano 2020 e o primeiro semestre de 2021, através das reivindicações populares nos principais telejornais e portais de notícias do município de Salvador. O quadro emergencial que foi desencadeado pela pandemia do Covid, que majoritariamente se trata de uma questão de política de saúde públicas, ela impactou o mundo em todas as dimensões sociais e, mais fortemente, nas dimensões sanitárias. Então, diante dos protocolos sanitários que, para retardar o contágio, o isolamento social ele tornou-se um contexto que intensificou uma problemática histórica, que foi as desigualdades no acesso aos serviços de saneamento básico no nosso Brasil. É inegável a importância do abastecimento de água no contexto pandêmico como estratégia para enfrentar vista a higienização periódica, na medida que a necessidade de água ela vai muito além do consumo, pois ela é fundamental para a higienização pessoal dos objetos potencialmente contaminados, evitando assim os riscos de contágio e a dissipação do coronavírus. Todavia, para muitos brasileiros, falta água até para lavar as mãos. É oportuno sinalizar que, segundo o IBGE, os chamados aglomerados subnormais, que são as formas de ocupação irregulares em áreas urbanas, para fins de habitação de terrenos de propriedade de terceiros, sejam eles públicos ou privados, a inadequação e a desigualdade no acesso ao serviço comunitário essencial, que inclui o sistema de saneamento básico, já eram a precária bem antes da pandemia. Esse déficit que existe no saneamento básico, ele pode ser mortal para muitos dos brasileiros, pois segundo dados do Instituto Trata Brasil, o número de infecções causadas por falta do saneamento básico cresceu comparado aos anos anteriores. Em 2019, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento e o Sistema Único de Saúde, o Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, aproximadamente 270 mil internações
foram seguidas por mais de 2,7 mil mortes, tudo por ausência na inadequação dos serviços de saneamento. Isso equivale a uma média de 7 mortes por dia. E esses dados, eles consideram as informações que evidenciam o impacto negativo da ausência do saneamento na saúde da população. A movimentação do poder público, em vista disso tudo, se deu em julho de 2020, que foi o momento onde foi publicado no Diário Oficial da União o chamado Marco Legal do Saneamento Básico. Que essa lei ela prevê a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico através de injeção de investimentos privados. Contudo, o marco legal ela tem a sua raiz na política neoliberal e ela estimula a privatização dos serviços, o que, quando não devidamente estruturado, vai abrir brechas ou precedentes para potencializar a desigualdade quanto à possibilidade de seleção de territórios mais rentáveis para investimentos privados. E esse contexto da ausência sanitária, ela reforça a estigmatização da população já vulnerabilizada. E isso atrai a mídia, para que muitos moradores se tornem um único veículo para reivindicar os seus direitos básicos. Portanto, faz-se necessário uma análise dessas reivindicações com a variável não observável nas pesquisas convencionais, as quais apresentam o município de Salvador em uma situação confortável, quanto ao assunto é a abrangência no acesso aos serviços de saneamento básico, sem considerar as frequentes interrupções que elas revelam a deficiência no sistema. O propósito desse artigo é uma análise explicatória, exploratória, com a problematização das chamadas variáveis não observáveis. Então, nos estudos convencionais, onde a maioria não analisa as táticas que são adotadas pela população para ter o acesso ao serviço de saneamento básico, aqui vamos especificamente mostrar a respeito de quais são as táticas adotadas para o abastecimento de água. Nessa perspectiva, foi aplicada a abordagem quantitativa com a técnica de estudo de caso. Para a coleta dos dados, foram organizadas uma busca através de palavras-chave nos principais sites da web, nos telejornais e portais de notícias mais populares no município de Salvador, entre os meses de janeiro de 2020 a junho de 2021. Foram adotados o jornal Correio da Bahia, em sua versão online, Correio 24 horas, e a sua versão impressa, o portal de notícias da Rede Globo Regional G1 e seus principais telejornais, e Bahia, que é o portal de conteúdo pertencente à Rede Bahia e conglomerados empresariais. Adotou-se como palavras-chave para essa filtragem as interrupções de abastecimento, falta de água e bairros sem água. Já para a análise dos dados quantitativos, foi utilizado métodos estatísticos básicos e foi utilizado o software Excel. Como objeto de pesquisa, a cidade de Salvador, considerada a primeira capital do Brasil, ela está entre as 5 maiores populações do Brasil. Ela destaca-se pelo seu potencial turístico e econômico, possuindo 2.872.347 habitantes, onde 99,97% está localizado em áreas urbanas e apenas 0,03% em uma área rural, segundo o IBGE. Então, a sua área em quilometragem equivale a 693,83 km e tem uma densidade populacional de 4.139,84 habitantes por quilômetro quadrado. O município de Salvador atualmente ele possui 170 bairros, tendo uma população maior autodeclarada parda, que equivale a 51,78%, e preta, que equivale a 27,80%. Tem a sua maior totalidade do sexo feminino, equivale a 53,32% da população, e a faixa etária entre os 20 e 49 anos corresponde a 52,6%. Quando falamos a respeito da infraestrutura ofertada, em 96,64% dos domicílios, eles contam com a coleta de lixo, e 98,88% com abastecimento de água, e 90,79% com esgotamento sanitário.
Segundo alguns dados do município, no ano de 2019, a população com acesso à água sem acesso à água era de 336.361 habitantes. Foram analisados os principais veículos de comunicação no município, que é a saber, os telejornais, jornais impressos, jornais digitais e portais de notícia, para a escolha dos veículos de comunicação. Foram considerados a população, a frequência na divulgação de matérias sobre essas interrupções e foi descartado as matérias repetidas vinculadas simultaneamente nos veículos de comunicação analisados. Com base nisso, entre 2020 e 2021, foram identificadas 21 reivindicações populares nos meios de comunicação, que se referem à interrupção no abastecimento de água, sem considerar os sinistros pontuais, que são ocasionados em diversas regiões por problemas como obras, quebra de adutora e etc. E com a implementação das medidas restritivas, a população precisou intensificar sua higienização e ficar mais tempo em suas casas, e isso fez com que o consumo da água tivesse um aumento considerado. Entretanto, esse isolamento social afetou de formas diferentes a população. O perfil habitacional das unidades componentes dos aglomerados supernormais, elas não contemplam grandes reservatórios de água, ou seja, onde a maioria das unidades estão ligadas à rede principal de água, e elas dependem unicamente da vazão da rede para o acesso à água, e as estruturas sanitárias nesses locais já são deficitárias. Dos 11 bairros, segundo um estudo do Observatório da UFBA, dos 11 bairros de Salvador com maior índice de vulnerabilidade para a Covid no início da pandemia, em 2020, que foram São Marcos, Paripe, São Cristóvão, Coutos, Nova Brasília, Fazenda de Coutos, Valéria, São Tomé de Paripe, Cassange e Nova Constituinte, todos esses bairros tiveram fornecimento de água interrompido no mínimo 3 vezes durante o período analisado, mostrando assim as possíveis dificuldades dos moradores no cumprimento dos protocolos sanitários durante a pandemia. As reivindicações frente às interrupções de abastecimento de água, elas questionam os percentuais favoráveis quando o assunto é o acesso ao serviço de saneamento básico no município de Salvador. Ou seja, estar conectado à rede pública de abastecimento, ela não necessariamente garante a universalização do acesso, o que é dada pela Lei do Saneamento, onde essa mesma lei convoca os municípios para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que o município de Salvador hoje está em processo de elaboração. O Ministério Público da Bahia, diante disso tudo, instaurou um inquérito para apurar a existência de supostas irregularidades no fornecimento de água em alguns bairros de Salvador. A concessionária responsável pelo abastecimento no estado afirma que ela vem prestando toda a assistência necessária para usuários e trabalhando para a melhoria e expansão das suas redes de distribuição. Entretanto, a presente análise exploratória fez um chamado oportuno para essa atenção de dados não observados, como é o caso de estar coberto pela rede de distribuição, pagar a conta de água e não ter a regularidade no acesso, sendo necessária uma exposição pública na mídia na tentativa de garantir os direitos básicos. Conforme visto e analisado de forma exploratória na proposta, foram identificadas então 25 reivindicações populares entre os meses de janeiro de 2020 a junho de 2021, referente às interrupções no abastecimento de água no município de Salvador. Isso equivale aproximadamente a 1.200 horas, ou seja, em torno de 50 dias sem água na casa de muitos soteropolitanos. Essa situação se torna mais preocupante por demonstrar o desafio enfrentado pela população vulnerabilizada no contexto pandêmico, em que os protocolos sanitários de higienização são fundamentais para inibir o contágio do Covid-19. A deficiência no abastecimento de água durante a pandemia endossa uma problemática existente em Salvador, que é o descumprimento do que propõe a Política Nacional de Saneamento Básico, a efetiva universalização do acesso ao serviço, uma vez que se observa que o estar conectado à rede de distribuição de água, ela não me garante o abastecimento de qualidade. Afinal,
Muitas das reivindicações contabilizadas se mostram recorrentes em alguns bairros do município. Elas ultrapassam o prazo máximo de restabelecimento do abastecimento, que é informado pela concessionária, de 48 horas. E um dos instrumentos fundamental para essa redução na desigualdade no acesso ao serviço de saneamento é o Plano Municipal de Saneamento, a qual o município de Salvador hoje está em fase de consulta pública. Então, faz-se necessário a efetiva elaboração e utilização desse instrumento, como vista a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos munícipes, em especial os que residem em bairros cuja essa ausência de infraestrutura sanitária já é muito latente. E para a continuidade da análise exploratória do município de Salvador, faz-se necessário o mapeamento dos bairros aos quais, com maior concentração de reivindicações por interrupção, e a identificação do tempo médio de restabelecimento de uma forma mais detalhada. Obrigado a todos, gratidão. Bom, parabéns, Ari, pela excelente apresentação e pela condução do trabalho. Foi bastante positivo. Agora eu convido aí aos participantes a não se esquecerem de colocar no Q&A as perguntas e sugestões aí direcionadas, colocando o nome do Ari. E agora nós caminhamos aí para o nosso segundo trabalho da tarde, que é intitulado Segurança Hídrica do Abastecimento de Água para o Leste Metropolitano do Rio de Janeiro. Considerações segundo o cenário atual do Guapi-Macacu. Ele é de autoria da Andresa Garcia de Gouveia, da Ana Lúcia Nogueira de Paiva Brito e da Rosa Maria Formiga Johnson. Wilson, pode liberar a apresentação para a gente. Olá, sou Andresa Garcia de Gouveia, doutoranda do PPG-MA da UERJ, e vim apresentar o trabalho Segurança Hídrica do Abastecimento de Água para o Leste Metropolitano do Rio de Janeiro, considerações segundo o cenário atual do Guapi-Macacu, também de autoria das professoras Ana Lúcia Brito, do ProURB UFRJ, e Rosa Formiga Johnson, do PPG-MA UERJ. Há várias definições para segurança hídrica, né, na literatura, porém ela ainda é muito pouco estudada no nível individual e familiar. A insegurança de água, ela, apesar de ser um fator limitante para o bem-estar e desenvolvimento humano e poder revelar o não cumprimento do direito humano à água, ainda possui muito poucas ferramentas para podê-la medir, tanto de forma quantitativa e principalmente qualitativa, a fim de avaliar essa experiência de segurança de água nos diversos grupos sociais, né? Porém, essa insegurança de água, segurança de água, ela acaba se tornando complexa para poder fazer essa análise, tanto no nível individual e doméstico, porque essa segurança ela está diretamente relacionada às políticas de água, energia, às diferenças sociais, das relações hidrossociais e essas relações em suas múltiplas escalas. Também é sensível a questões temporais e a questões de sazonalidade. Atualmente, vários trabalhos e pesquisas têm alertado sobre a influência das mudanças climáticas sobre as águas, tanto trazendo períodos de grande umidade, com grandes chuvas, quanto períodos secos. E essa variabilidade que tem acontecido relacionado às mudanças climáticas tem trazido uma falta de segurança nos dados históricos, tanto pluviométricos quanto fluviométricos, dificultando planejamentos em relação à quantidade de água e os seus usos múltiplos. Então, é consenso que as mudanças climáticas elas vão afetar todas as dimensões da segurança hídrica. Porém, os maiores impactos serão sentidos nas áreas urbanas e metrópoles, por já serem sistemas e populações que já são vulneráveis a fatores como uma pressão sobre a demanda hídrica devido ao grande contingente populacional, às desigualdades, as diferenças socioeconômicas, ao crescimento urbano acelerado e sem planejamento e à incompletude dos sistemas de abastecimento, principalmente nos assentamentos informais.
Então, o objetivo geral desse trabalho é avaliar o nível de segurança hídrica da população do leste metropolitano do Rio de Janeiro quanto ao acesso à água tratada do sistema Imunana Laranjal, diante das tendências hidrológicas e climáticas que tem passado o manancial de abastecimento, que é a bacia do Guapiaçu-Macacu. Para tal, foi utilizado o conceito de segurança hídrica na sua dimensão ampla, que consiste que a segurança hídrica ela só vai existir quando há uma universalização do acesso de água de forma segura a toda a população. Então, para que haja segurança hídrica, tem que haver segurança hídrica tanto no nível dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, e segurança hídrica no sistema de abastecimento de água tratada, nos seus subsistemas de captação, tratamento e distribuição, e assim garantindo o cumprimento do direito humano à água potável ao nível individual. A metodologia utilizada para esse trabalho foi realizada uma ampla pesquisa documental e na literatura. Para a descrição do sistema Imunana Laranjal foi utilizado o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os planos municipais de saneamento básico dos municípios integrantes do sistema Imunana Laranjal. E o trabalho de Gouveia, Formiga Johnson e Brito de 2021. Para a descrição do cenário hidrológico e da segurança hídrica da bacia Guapiaçu-Macacu, foi utilizado o trabalho de Ikimoto de 2020 e foram coletadas informações em reportagens que descreviam as oscilações do nível do manancial e os seus impactos para o abastecimento de água do sistema Imunana Laranjal. Os resultados obtidos, primeiramente, o sistema Imunana Laranjal, ele abastece aos municípios de Niterói, São Gonçalo, Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e o município de Itaboraí, somente com água bruta. Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos, essa população ela está em 1.701.973 habitantes, mas considerando ainda o censo demográfico do IBGE de 2010. Desde 2014, o sistema Imunana Laranjal também abastece aos distritos de Inoã e Itaipuaçu, que ficam no município de Maricá. A captação de água é realizada no canal Imunana, que fica no município de Guapimirim, que é formado pela confluência dos rios Macacu e Guapiaçu, que forma a bacia Guapiaçu-Macacu. E o tratamento é realizado na Ita Laranjal, que se localiza no município de São Gonçalo. Aqui temos duas figuras que apresentam o sistema Imunana Laranjal. A primeira, a gente pode visualizar onde fica o local de captação, na confluência dos rios Guapiaçu e o rio Macacu. A partir daí, a água bruta ela segue para Itaboraí e outra parte da água bruta ela segue para tratamento na Ita Laranjal e é distribuída, a gente pode ver nessa segunda figura, a partir da Ita Laranjal ela segue por 5 linhas adutoras para o município de São Gonçalo, Niterói e para a Ilha de Paquetá. Bem, em relação à dependência dos municípios integrantes do sistema Imunana Laranjal, as águas da bacia Guapiaçu-Macacu. Niterói ele possui uma dependência completa das águas da bacia, que após o tratamento na Ita Laranjal, a água tratada é distribuída pela Companhia Águas de Niterói para 100% da sua população. O município de São Gonçalo também possui uma dependência completa das águas da bacia, que após o tratamento na Ita é distribuído para 89% da população, segundo o SNIS. Itaboraí recebe a água bruta da bacia. Após essa água bruta ela é direcionada para a estação de tratamento de água Porto das Caixas e para Itamanilha, que fica em Itaboraí, e é distribuído para 54% da população. O restante da população de Itaboraí ou precisam utilizar formas alternativas individuais de abastecimento ou estão ligados ao serviço autônomo de água do município de Itaboraí. E Maricá possui também uma dependência parcial, assim como Itaboraí, porém a água tratada que vem da Ita Laranjal ela é distribuída para os distritos de Inoã e Itaipuaçu, que representam 30% da população de Maricá. Então, em relação à dependência dos municípios das águas da bacia do Guapiaçu-Macacu, São Gonçalo e Niterói, eles possuem uma dependência completa das bacias de água.
Portanto, a segurança hídrica da bacia Guapiaçu-Macacu vai interferir diretamente no abastecimento de água das populações desses dois municípios. Contudo, essa bacia possui um baixo nível de segurança hídrica devido à falta de regularidade dos rios Guapiaçu e Macacu e por terem tido estiagens prolongadas nos últimos anos. Tiveram estiagens nos anos 2014, 2015, 2017 e 2021. E todas essas estiagens impactaram diretamente na captação da água no canal Imunana, sendo necessários manobras para captação, utilizando até bombas, e também, em algum desses episódios, acarretaram impactos na produção da água tratada e na distribuição para os municípios. Segundo a segurança hídrica da bacia Guapiaçu-Macacu, Ikimoto 2020, em seus resultados, verificou que a bacia ela se encontra acima dos limites críticos para alguns estressores, possui um alto nível de comprometimento da sua disponibilidade hídrica para os usos múltiplos, sofre com escassez frequente em momentos de estiagem e também tem surgido e agravado conflitos pelo uso da água. Portanto, a insegurança hídrica da bacia Guapiaçu-Macacu impacta diretamente a distribuição e a segurança de água tratada das populações de Niterói e São Gonçalo, e permanecendo essas tendências, essas duas populações podem ser ainda mais afetadas. Contudo, utilizando o conceito amplo de segurança hídrica, nessa pesquisa, que a segurança hídrica elas tem que estar relacionada tanto ao nível dos recursos hídricos quanto no abastecimento de água tratada, a população de São Gonçalo é a população que sofre com maior insegurança hídrica, devido a 11% da população ainda não está conectada à rede de água, tendo que utilizar formas alternativas de abastecimento, como cisternas, como caminhões-pipas, entre outros, e no trabalho de Gouveia, Formiga Johnson e Brito, de 2021, as autoras verificaram que, além de uma parte da população ser desprovida do acesso, há uma parte da população que é conectada à rede de água, contudo sofre com intermitências prolongadas, chegando até 144 horas semanais sem água. E essa população que ou é desprovida do acesso ou sofre com intermitências, as autoras verificaram que é a população mais pobre do município e que são residentes das áreas mais vulneráveis. As autoras elas denominaram como uma escassez hidrossocial, uma escassez socialmente produzida para a população mais pobre de São Gonçalo, que ou não está conectada ou é conectada, mas com pouco acesso à água. Portanto, a redução das águas do Guapiaçu-Macacu para o leste metropolitano do Rio de Janeiro vai causar um maior impacto para São Gonçalo, devido à total dependência do município às águas do manancial, a necessidade atual ainda de ampliação da cobertura para alcançar a universalização do acesso à rede e por estimativas de aumento populacional. Associado a esses fatores, o município possui um problema crônico em relação ao seu subsistema de distribuição de água tratada, onde possui 7 reservatórios, porém 2 estão inoperantes, sendo que a reservação necessária para que tenha uma segurança de água tratada na reservação para a população de São Gonçalo é de 124.178 metros cúbicos. Contudo, o município reserva somente 49.690 metros cúbicos. E segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Gonçalo, os municípios com maior incipiência na reservação são os distritos de Piíba e Monjolos, que ou possui uma reservação muito aquém que é necessária ou não possui reservação em seus distritos. E o distrito de Monjolos
foi distrito que foi verificado por Gouveia, Formiga Johnson e Brito, que é o distrito que existe as intermitências no abastecimento para a população pobre. Então, em casos de redução ou paralisações na produção de água, as populações desses distritos de Piíba e Monjolos, que são a população que é a população mais pobre do município de São Gonçalo, que já é insegura de água, seja por não ter acesso à rede ou por sofrer por intermitências prolongadas e contínuas no seu abastecimento, pode ser mais ainda potencialmente afetada por não possuir uma reservação de água tratada. Então, qualquer interrupção ou paralisação na produção e distribuição de água tratada, por essa população não possuir uma reservação, elas diretamente vão sofrer uma paralisação no abastecimento de água e no seu nível doméstico e individual. Então, as conclusões desse estudo é que, primeiro, seguindo as tendências hidrológicas e climáticas da Bacia Guapiaçu-Macacu, os municípios de Niterói e São Gonçalo serão os mais impactados. Contudo, a população que sofrerá por uma maior insegurança hídrica será a população vulnerável socioeconomicamente do município de São Gonçalo, que já são inseguros hidricamente por não possuir acesso à rede ou por estarem conectados com intermitência e ainda possuir uma estrutura insuficiente de reservação de água tratada. Em um evento recente, a SEDAI comunicou que tem avançado nos estudos sobre transferência das águas do Rio Paraíba do Sul, do Oeste Metropolitano, para o sistema Imunana-Laranjal, que fica no Leste Metropolitano. Contudo, o Rio Paraíba do Sul, ele já é vulnerável e já é vulnerável a possíveis conflitos futuros na bacia, pois nas últimas estiagens sofridas na bacia de 2001 a 2003 e de 2014 e 2015, afetou diretamente a vazão do rio e demonstrou como o rio ele é sensível a períodos de seca prolongada. Então, portanto, uma transferência das águas do Paraíba do Sul ou que seja do Rio Guandu para o sistema Imunana-Laranjal pode ser uma decisão arriscada e pode não segurar hidricamente aos municípios de Niterói e São Gonçalo, principalmente a população pobre de São Gonçalo. Então, como uma conclusão principal desse estudo, chegou-se que a segurança hídrica do leste metropolitano do Rio de Janeiro é complexa, contudo, os mais inseguros são os mais pobres, do município de São Gonçalo, já privados do abastecimento e vulnerabilizados pela ineficiência de um sistema de gestão de água tratada que desconsidera o direito humano à água. Nós agradecemos a oportunidade. Bem, parabéns, Andresa, pela excelente apresentação. E agora nós convidamos aí para participar dos debates e responder perguntas os autores Ari Machado Monteiro e a Andresa Garcia de Gouveia. Wilson, pode abrir o espaço aí para eles. Tá ok. O Ari está entrando, né? E a Andressa, só um minutinho que estou procurando ela aqui. Legal. Se ambos puderem se identificar aí para facilitar o Wilson encontrá-los, é bem-vindo. Olá, boa tarde, Ari. Olá, Ari. Prazer conhecê-lo aí. Vamos aguardar a entrada da Andresa. Então, eu vou começar com você, Ari. Primeiramente, boa tarde, parabéns aí pelo desenvolvimento do trabalho e por estar aqui conosco, né, compartilhando essa sua experiência e esse seu estudo aí bastante positivo. Legal, estamos vendo a Andresa também. Olá, Andresa. Ari, uma das ações que o poder público realiza aqui, pelo menos no Sudeste, é uma gestão de demanda noturna. Então, o que é isso? É uma redução da pressão no abastecimento de água, que antes era aí das 11 às 5 da manhã, por conta
mudança do regime ideológico, esse período foi estendido aí das 9 às 5 da manhã. Dentre essas 25 aí reivindicações que você levantou, alguma delas tem algo parecido com isso? Na verdade, aqui também acontece isso, essa questão do rodízio, para a questão até da própria rede, e eu descartei essa possibilidade, porque já acontece normalmente. A minha base foi só em cima daqueles dados onde eu tinha uma incidência de mais de 24 horas sem o abastecimento de água mesmo. Legal, perfeito, Ari. Eu vou até me mostrar aqui sem a máscara um pouquinho. Ari, eu vou continuar com você, depois a gente parte para a Andressa. Ari, uma das coisas que você levantou aí bem importante é o Plano Municipal de Saneamento. Você acredita que aí onde você está trabalhando, o poder público mostra para a população a importância desse documento técnico ou fica algo só conectado a quem é gestor do erário e quem é bem técnico da área? Antoniane, assim, é uma realidade nacional, né? A gente sabe que esse interesse para o saneamento básico ainda está muito aquém da própria população. Ainda não tem aquele real interesse da parte de todos. E o poder público, às vezes, aproveitando dessa, deixa passar a boiada e assim vai indo. Só que nesse momento que a gente está vendo, Salvador, o que é que eles fizeram? Com essa nova implantação do plano, eles estão fazendo uma parte de mídia muito pesada. Então, está convocando mesmo a população. Se você andar pela cidade, em torno de 4 a 5 outdoors estão com essa propagação. Eles estão usando a parte das mídias deles para chamar a população. Então, diferente do que era normal ver, está tendo um enfoque maior nesse período. Eu estou até admirado com isso. Legal, e é muito bom ouvir isso de quem está assim, um pouco distante aqui da gente, porque é esse tipo de serviço que a gente espera, né? Que chegue a quem vai ser o objeto do plano em si. Obrigado, agora a gente vamos caminhar aí para a Andressa. Andressa, parabéns aí pelo trabalho novamente. Eu conheço aí São Gonçalo, já fui até em baile funk aí. E uma das perguntas que eu coloco, eu vi que o levantamento que vocês fizeram foi bem expressivo, mas aí uma das dúvidas que nós somos aqui do Sudeste, né, ambos, você no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, uma das ações que o Estado aqui pelo menos tenta realizar são as ações focadas ali nas nascentes e toda a parte de conservação do solo nas cabeceiras dessas drenagens. Existe algo parecido nessa região foco do seu estudo? Sim, o que acontece? A bacia, né? Ela fica localizada no município de Cachoeiras de Macacu, que relativamente é um município, sim, que ele tem reservas florestais, ele é bem conservado, porém, na verdade, o rio, né, a bacia, ela não é robusta o suficiente para a demanda da população do leste metropolitano. Então, nós estamos no meio de uma discussão que já tem se arrastado pelo menos bem forte desde 2014, que seria em fazer uma barragem no município de Cachoeiras de Macacu, contudo, está paralisado devido à população que teria que ter um deslocamento de assim, um grande contingente populacional. Então, assim, nós temos um problema de quantidade de água, mesmo sendo um município que ele é conservado, para o total populacional daqui do leste metropolitano. E o que a gente observa, que a gente tem conseguido observar, eu pesquiso assim diretamente o acesso à água no município de São Gonçalo. A gente está abrindo um pouquinho mais em relação à segurança hídrica, mas que dentro do leste metropolitano nós vemos uma diferença realmente do município que seria um município polo central, que seria Niterói,
a gente percebe em relação à vazão, em relação, né, à distribuição de água, que há uma preferência para esse município, e os outros municípios periféricos, eles ficam ali como se fosse dividindo a fatia que resta, né? Então, há uma ampla discussão em relação a isso, a vazão e essa segurança hídrica do rio, da bacia mesmo em si. Perfeito, Andressa. Agora a Letícia vai ler para a gente uma pergunta aí dos participantes que é endereçada a você. Vai lá, Letícia. A pergunta, Andressa, da Laiana, ela diz o seguinte: existe atualmente alguma outra alternativa proposta para melhorar a segurança hídrica de São Gonçalo para além do Paraíba do Sul? Então, a alternativa que outrora era a mais certa seria justamente construir uma grande barragem que inundaria vários distritos do município de Cachoeiras de Macacu. Porém, ela está... houve também um movimento do movimento, né, em relação a atingidos por barragens, porque há uma grande discussão, se vocês puderem, né, tiverem acesso a ver aqui, que, na verdade, foi colocado que era uma área que não tinha população, que era uma área apenas rural. Né? Então, assim, a população teve que brigar e, no momento, está tudo em aberto. Há uma outra opção que seria fazer várias barragens pequenas no município de Cachoeiras de Macacu e, assim, para minha surpresa, na verdade, essa opção da SEDAI, que foi falado agora recentemente, foi falado no meado do ano, eu tive como surpresa, porque, na verdade, você transferir uma água de uma outra ponta da metrópole, que tem custo, que já é um local que já está entrando em sensibilidade devido às mudanças climáticas, e você trazer para um outro lado, sem cogitar possibilidades que estejam aqui, próximos da região, né? Então, na verdade, está tudo muito ainda aberto. Essa opção do Paraíba do Sul, na verdade, foi vindo como surpresa, tanto para mim quanto para minhas professoras. Perfeito, Andressa. Eu conheço aí Cachoeiras de Macacu. Eu brinco que é uma terra muito maravilhosa, muito verde. Mas a Letícia tem mais uma aí para você. Vai lá, Letícia. Uma bem longa, Vamos né? lá. Essa daqui é da Daniele Nascimento, e ela pergunta o seguinte: certamente a segurança hídrica das populações é preocupante, entretanto, há uma negligência no sistema Imunana Laranjal, proposital para a privatização da estatal SEDAI. Em alguns pontos de captação de água, como, por exemplo, de São José da Boca Morte, a falta de manutenção causa alagamento no entorno, prejudicando para que não haja possibilidade de moradia e alagamento de terras. Um dos conflitos principais ainda é a barragem no Vale do Rio Gapuaçu, porém tem diversos conflitos pelas mais de 1.000 famílias da região. Qual será a alternativa para o aumento do nível de água sem que haja prejuízo às famílias deste local? Então, dentro da nossa pesquisa, a gente acredita que Cachoeiras de Macacu, na verdade, como é o início do rio, né, a nascente do rio, seria o local mais apropriado, sim, de se fazer algo em relação à segurança hídrica, não a gente puxar de um outro lado. Contudo, não esse projeto de fazer uma única barragem, de ter que deslocar diversas famílias, mas aproveitando a própria configuração, né, a geomorfologia do município, que tem vários morros, é um município de vales, é um município de serras, aproveitar a inclinação e fazer pequenas barragens. Então, já tem essa proposta. Mas, na verdade, ter mais estudos e, às vezes, não é financeiramente o que seria mais barato, né? Mas é o que traria um menor impacto socioambiental para aquela região. É o que a gente acredita. Perfeito. Obrigado, Andressa. Agora, assim que a gente terminar esse nosso espaço de bate-papo, de retirada de dúvidas, o Wilson vai colocar o contato de vocês aqui nesse espaço, para os demais participantes que quiserem entrar em contato com vocês.
possam fazer por meios digitais. Parabéns, Ari, o seu trabalho está excelente, a Andresa também, que a caminhada seja longa aí, de geração de muito conhecimento ligado a essa temática de água e o quão a nossa população é afetada pela existência ou não da disponibilização desse serviço básico. Então, obrigado aí. Obrigada. Então, parabéns, valeu. Nesse momento aí nós temos o prazer de apresentar a primeira manifestação cultural, que é intitulada Ifá, Euá e os Ibejis, história contada por Maria Célia Nunes. Valeu, gente, vamos acompanhar aí essa nossa manifestação cultural. Wilson, pode rodar aí para a gente. Tá, ok. Antônio, só um lembrete, a Andresa e o Ari, se desejarem, eles mesmos podem botar o contato deles aqui nas mensagens, tá bom? Muito bom. Legal. Então, estão convidados aí. Abraço, gente. Prazer conhecê-los. Boa noite, gente. Eu sou Maria Célia Nunes, professora aposentada e contadora de histórias. Aprendi com os griots africanos a importância da palavra através da narração das histórias. E através das histórias eu procuro valorizar a nossa ancestralidade, das nossas comunidades originárias, das nossas comunidades tradicionais, das nossas matrizes africanas. Eu espero que vocês possam apreciar as histórias. Muito obrigada. O vento me trouxe a história. O passarinho ativou minha memória. De África veio a ancestral palavra colhida de uma boa lavra. Da tradição do povo iorubá chegou a história que agora vou lhes contar. Há muitos e muitos anos, em um povoado da África, vivia um adivinho chamado Ifá. Ele tinha 16 búzios mágicos e com eles lia a sorte das pessoas e ajudava a resolver os seus problemas de toda ordem, até mesmo os males de amor. Mas o que Ifá mais gostava mesmo era de defender as pessoas da morte. Quando ele percebia que a morte rondava alguém, ele tratava logo de avisar a pessoa e ainda lhe ensinava as artimanhas para livrar-se dela. E com isso, ele adquiriu fama e respeito de todos ali na região. Mas, é claro, a morte não se conformava com isso e decide eliminar o Ifá, que a impedia de realizar os seus propósitos. Inicia, então, uma perseguição implacável ao adivinho. Aonde ele fosse, lá estava a morte, correndo em seu encalço. Certo dia, Ifá, desesperadamente correndo da morte que o perseguia, chegou num lugar assim, descampado, com uma mata no fundo, um riacho de águas claras, cristalinas e rasas. E à beira do riacho, uma bela mulher. Ifá chegou desesperado, aterrorizado. Mulher,
me ajude, a morte me persegue. A mulher, que se chamava Euá, logo reconheceu o famoso adivinho. Euá era uma mulher de rara beleza, uma pele macia, aveludada, da cor da noite, olhos negros, grandes e expressivos como duas jabuticabas, dentes brancos e perfeitos, de fazer inveja a qualquer pérola verdadeira. Euá era também uma mulher misteriosa. As pessoas na sua aldeia diziam que ela guardava muitos segredos. Mas Euá era também uma mulher ousada e corajosa. E quando Ifá lhe pediu socorro, na mesma hora ela levantou a saia e mandou que Ifá se escondesse lá debaixo. Ele não se fez de rogado, se enfiou debaixo das pernas de Euá. Ela abaixou a saia e continuou ali, lavando roupas e cantarolando, como se nada de anormal tivesse acontecido. Passados alguns instantes, ela começou a sentir um fedor, mas um fedor tão grande de carniça. Deu de cara com a morte ali à sua frente. A criatura mais repugnante que ela já tinha visto em toda a sua vida. Uma pele descorada, escamosa e flácida, olhos embaçados e esbugalhados. Na boca, nenhum dente. E o tempo todo, observando Euá, ela ficava assim, ó. E acumulando aqui, nos cantos da boca, uma baba esverdeada, gosmenta. E de vez em quando ela fazia... Euá tremia dos pés à cabeça, o coração aos pinotes, e o pior, ela sentia que Ifá se mexia desesperadamente debaixo das suas saias. Uma espécie de corrente elétrica lhe subia queimando as entranhas. Mas, procurando manter uma calma que ela definitivamente não sentia, ela respondeu quando a morte lhe perguntou: "Você viu? Adam viu um velho enxerido inútil da século XV?" Vice senhora, ele passou correndo por aqui e se embrenhou naquela mata, mas isso aí já faz umas 2 horas. Nessas alturas já deve ter atravessado uns 2 ou 3 riachos. É hoje que eu pego e que eu acabo com aquele velho enxerido. E deu a volta e saiu, mancando e levando com ela aquela fedentina de carniça e uma nuvem de moscas que girava em torno de sua macabra e grotesca figura. Euá esperou que ela desaparecesse em meio à mata, levantou a saia e libertou Ifá, que saiu de lá de baixo,
tomando fôlego, se abanando, mas tranquilo, relaxado. Ele agradeceu muito àquela mulher e lhe perguntou se ela tinha algum desejo na vida. E ela lhe respondeu que o seu maior desejo era ser mãe. Ifá cravou seu olhar penetrante bem no fundo dos olhos de Euá e sentenciou: você será. Lhe presenteou com um punhadinho de búzios, despediu-se e foi-se embora. Nunca mais se viram na vida. Passados 9 meses, Euá deu à luz a 2 lindos ibejis, Taió e Caiandê, gêmeos absolutamente idênticos. E as crianças cresciam alegres, saudáveis, traquinas como todas as demais crianças, enchendo de alegria a vida até então solitária e monótona de Euá. E todas as vezes que ela andava com as crianças pelas ruas do povoado, as pessoas paravam, olhavam atentamente, observavam aquelas crianças e depois perguntavam umas às outras, a boca pequena: vocês não acham que esses meninos de Euá são a cara do Ifá, o adivinho? Mas ninguém nunca teve resposta para essa questão. Esse era mais um dos grandes segredos de Euá. E todas as vezes que Euá saía, estava sempre acompanhada dos seus ibejis. Certo dia, eles foram à mata buscar lenha. E já estava lá no meio da manhã e já tinha organizado um grande feixe de gravetos e galhos secos, quando as crianças reclamaram que estavam com sede e com fome. Euá pegou uma tira grossa de tecido, prendeu um feixe de lenha às costas, deu a mão às crianças e lhes disse: vamos agora para casa e eu vou lhes preparar um delicioso assado de inhame. Taió foi logo dizendo: mãe, com muito milho. Caiandê disse: mãe, com bastante feijão. E eles riram felizes. Só que toda essa felicidade e descontração foi substituída por muita apreensão, angústia e medo, quando eles descobriram que estavam perdidos na mata. Entravam por uma trilha, viravam, saíam por outra e não encontravam o caminho de volta. As crianças já choravam de sede. E nesse caminho, nem um riacho, nem sequer um olho d'água. E quanto mais andavam, mais a sede e a fome apertavam. Eu a sabia que se a sede das crianças não fosse saciada, elas não sobreviveriam. Desesperada, ela olhou para o céu para ver se via algum indício de chuva. Nada, sequer uma nuvem. Euá então sentou-se na mata, com as pernas estendidas e os braços abertos, amparando de cada lado um dos filhos. Vocês sabem, uma mãe não desiste nunca. Euá reunindo as
últimas e poucas energias que tinha e implorou a Olorum, o Ser Supremo, Criador do universo, dos seres e de todos os orixás, que fizesse qualquer coisa, mas não deixasse suas crianças morrerem de sede. E Olorum se compadeceu da dor daquela mãe. Daí em instantes, as pernas e os braços de Euá começaram a liquecer. E aos poucos todo o seu corpo se transformou em água, como se fosse uma fonte que brotava da terra, uma água fresca, pura, cristalina, que saciou a sede das crianças, salvando-lhes a vida. Mas a fonte continuou a jorrar e a água escorria pela mata, caminhando, procurando um percurso próprio, transformando-se em um rio. E esse rio corre hoje em África e é chamado de Rio Euá. Segundo a tradição do povo Iorubá, Olorum transformou a bela, a misteriosa, a mãe Euá em orixá, a orixá dos rios e das fontes. Perfeito, excelente manifestação cultural. Cultura e arte, ciência e técnica é algo que a gente tem que ter aí como horizonte de atuação nossa no dia a dia, que Fá traga muita sabedoria aí para que todos aqui presentes consigam levar essa ideia aí aos seus campos de atuação. Agora a gente tem início a um breve intervalo aí, que agora caiu para 3 minutos, mas pode ser até retornamos aí às 15h10, para que todos possam beber água, ir ao banheiro e fazer uns alongamentos aí. Até 15h10. A sala continuará aberta aí, mas agora é um intervalo. Wilson vai passar um slideshow aí. Perfeito, Wilson. Bom intervalo a todos.
Bem, obrigado aí, Wilson. Espero que todos estejam aí retornando, já beberam água, já foram ao banheiro e estejam aí repletos de energia aí para a continuidade da nossa tarde juntos. Nesse momento, então, vai ser apresentado o relato Luta e Resistência em Defesa das Águas no Oeste da Bahia, que é de autoria do Moisés Borges, do MAB Bahia, Movimento dos Atingidos por Barragens. Antes de dar início, só lembrando a todos que as perguntas podem ser encaminhadas aqui pelo ícone Q&A, que é Questions and Answers, que aparece nessa barra inferior do Zoom. Wilson, pode rodar para a gente o nosso relato. Obrigado. Olá a todos que participam do nosso relato de caso do Encontro Nacional de Direitos Humanos, Água e Saneamento. Meu nome é Moisés, sou do Movimento Atingidos por Barragem, falo aqui do estado da Bahia, de Salvador, e nós vamos apresentar aqui nessa nossa oficina, né, nesse relato nosso de caso, uma experiência, né, do Movimento Atingidos por Barragem na região oeste da Bahia, mais específico ali nas bacias ali do Rio Corrente, do Rio Arrojado, regiões aí de atuação do MAB, de diversos conflitos que ocorrem ali na região, né? E onde a gente tem diversos parceiros que nos apoiam na luta, né? De sindicatos, organizações do campo, da cidade, né? Organizações internacionais, CLUA, enfim, vários projetos aí que têm dado apoio e suporte, então a gente agradece também esses aliados que estão sempre conosco aí nessa disposição para a luta. Começar o nosso relato e a nossa experiência, lembrando talvez do fato mais simbólico que aconteceu, né, em 2017, no dia 2 de novembro de 2017, onde milhares de camponeses, né, ali da região do Rio Arrojado, que é um afluente do Rio Corrente, que é parte da bacia do Rio São Francisco, né, que fica nessa região oeste da Bahia, se revoltaram contra toda a destruição que estava ocorrendo no Rio Arrojado, secando nascentes, secando riachos, e ocuparam a fazenda chamada Igarashi, né, uma empresa japonesa, uma empresa transnacional do agronegócio, onde que explorava, né, tem uma outorga de água de exploração, né, de quase 200 milhões de litros de água por dia. E toda essa destruição que vinha ocorrendo no Rio, né, e na região como um todo, gerou essa revolta dos camponeses, né, que destruíram inclusive os equipamentos da empresa, exigindo, né, que as populações sejam consultadas, que elas tenham direito a essa água que passava a ser privatizada. Para se ter uma ideia, essa água que estava sendo utilizada, ela daria para abastecer em torno de 2 milhões de famílias na região semiárida brasileira, né? Essa é uma das mais de 100 outorgas de águas dadas no oeste da Bahia pelo INEMA, que é o órgão ambiental de licenciamento aqui no estado, né? E só para você ter uma ideia da complexidade que é essas várias outorgas e a destruição, né, que vem ocorrendo, ali o levantamento que o Comitê de Bacia do Rio Corrente fez nos anos 2015, 2016, apenas 5 outorgas dadas por esse órgão, pelo INEMA, consome quase 300 milhões de litros de água por dia, né? O que equivale ao abastecimento do município de Brasília, que tem em torno quase de 3 milhões de habitantes, durante um dia inteiro. Então, quando a gente vê o racionamento de Brasília, que ocorreu inclusive, né, no ano 2020, 2021, a gente começa a ter que fazer essa discussão, né? Essa água é para quê e para quem, né? Porque o agronegócio não está faltando água, mas a população, 3 milhões de habitantes, não tem água, enquanto uma empresa transnacional tem água à vontade para utilizar e levar toda essa riqueza, essa produção para fora. Nada do que era produzido na fazenda Igarashi fica no Brasil, tudo é exportado. O resultado desses vários conflitos da água, né, o que a gente vê é que esse mesmo comitê de bacia fez o levantamento que pelo menos 17 riachos e nascentes do Rio Arrojado já secaram, né? Não há mais esses rios, né? Viraram praticamente áreas desérticas, e além disso várias nascentes estão migrando. Então águas que brotavam nas áreas chamadas de gerais, né? O alto das serras, onde que eram as regiões de recarga hídrica, estão cada vez descendo mais para próximo do rio e regiões
mais afastada de sua origem, né? Então essa migração nascente ela vem ocorrendo ao longo desses anos, né? Bom, a luta em defesa dos rios, né, é também uma luta em defesa da terra, né? Os dois temas são muito vinculados, por isso que nós dizemos que a luta na região é a luta pelo território, né? Então, desde os anos 70, comunidades ribeirinhas e comunidades tradicionais de fecho de pasto na região lutam diretamente contra a grilagem de terra, né? Empresas do agronegócio já, inclusive, tiraram vidas, né, de trabalhadores. A gente tem aí 2 casos muito emblemáticos, né, que foram muito violentos, assim, ali nos anos 70, que é do advogado Eugênio Lira, que defendia os trabalhadores contra a grilagem e foi assassinado por pistoleiros na porta do fórum, né, logo depois de uma audiência com o juiz. E também o camponês Zeca de Rosa, que também foi perseguido e assassinado por pistoleiros contratados por essas empresas do agronegócio que chegaram nessa região nos anos 70, né? E esse conflito ele permanece até os dias atuais. A gente pode relatar um caso também muito simbólico, mais recente, que é a da Fazenda Estrondo, que é uma fazenda, né, no município de Formosa do Rio Preto, onde essa fazenda, que é composta por 3 grandes empresários, ela grilou 43 mil hectares de terra, né? E aí quando se grila a terra, não é só a terra, mas também está se grilando a água, né? E impedindo que as famílias tenham acesso a esse bem natural. E é uma área que é reivindicada por comunidades de fecho de pasto, são 120 famílias que reivindicam como uma área tradicional e histórica, onde se faz um processo de solta de gado, né, comunitária, né, e todo esse processo. E numa dessas soltas de gado, inclusive em 2019, né, um camponês que estava cuidando do gado, que é de um cuidado coletivo, ele foi abordado por pistoleiros, chamados de segurança privada, com o aval da polícia militar, e ao ser abordado e mandado se descer do cavalo, que ele estava guiando o gado, ele foi alvejado por tiros, né? E foi acertado tanto o cavalo quanto ele na perna. E até hoje isso não foi dado em nada, né? A gente vê que a polícia e a justiça baiana é completamente conivente com esse processo que vem ocorrendo. Em meio a essas várias efervescências de luta, né, em torno da água, da terra, na região, a gente vê também, foi nesse processo todo que o movimento das Atingidas por Barragem chega na região, né? O MAB ele já atua em torno de 22 anos nessa região, né, em torno dessas lutas, né? E ele chega muito nessa perspectiva também da chegada dos empreendimentos de pequenas centrais hidrelétricas, né, ou mesmo unidades, né, geradoras de energia, ou até as UHS, né, usinas hidrelétricas mesmo, de construção dos anos 90, final dos anos 90 para os anos 2000, que é quando o MAB passa então também, as famílias passam a se organizar no MAB, né, as famílias ribeirinhas e tradicionais. Então o MAB ele começa a organizar essas famílias ali em bacia do Rio Correntes, do Rio Carinhanha, ali no município de Cocos, né, no Rio Arrojado, entre outros ali que são todos afluentes do Rio São Francisco, né? É bom lembrar que talvez essa região seja após Minas Gerais, a área que mais coloca água de boa qualidade para o Rio São Francisco, né? Inclusive garantindo a segurança hídrica do Rio São Francisco ao longo aí até a sua foz. Então, nesses anos, no final ali dos anos 90, a primeira grande luta que teve dos atingidos de forma organizada, né, ali junto ao MAB contra uma hidrelétrica, é ali contra a PCH de Gatos e Sacos, né, onde na própria audiência pública os atingidos, né, demonstraram como eles não foram convidados a participar anteriormente ao processo, eles já estavam sendo convidados a participar já com o processo em andamento, e botaram toda a indignação deles e impediram que essa obra fosse adiante, né? E conseguiram, através de muita organização e luta, né, e resistência, impedir a construção da PCH Gatos e Sacos. Outra barragem que foi paralisada, né, também nesse período, a partir de muita luta, é a PCH de Aldeia e Fazenda Diogo, né, no Rio Correntes, que aí, né, que afeta em torno de mais de 500 famílias são impactadas caso essa hidrelétrica seja construída. E ela recentemente, agora nos anos 2021, ela voltou, né, esse processo de hidrelétrica é muito comum isso, né, muitos processos são arquivados quando as comunidades, né, resistem, né, enfrentam as empresas, e logo depois outras empresas assumem com outros nomes. Então agora uma empresa chamada Construnível, né, está tentando retomar
essa PCH de aldeia Fazenda Diogo, mas mais uma vez sem diálogo com a população, sem nenhum tipo de garantia do direito das populações atingidas. Assim como, né, ali a PCH também de Arrodeador, né, que fica no Rio Formoso, atinge ali os municípios de Aborandi e Coripe, que é a empresa Data Traffic, né, ali há uns 5 anos atrás, ela, para obrigar as famílias a aceitarem o empreendimento, que elas eram contra essa construção, ela judicializou contra 17 trabalhadores rurais ações que impediam, não permitiam que as famílias dissessem não. Ela usou de uma ação judicial dada por um juiz, onde que as famílias não podiam ser contrários à construção da obra, né? A gente conseguiu reverter junto com companheiros da ATR, onde a gente conseguiu garantir que isso não fosse adiante. Além disso, tem vários outros empreendimentos, né? Tem a PSH Santa Luzia em São Desidério, né? Que esse ano, inclusive, fizemos luta, né? Em 15 de outubro, junto com a Desenvolvimento, o Povo Cariri, né? E vários outros parceiros, CPT, entre outros ali, que fizeram a luta em defesa do Rio Grande, né? Temos ainda, né, essa barragem que eu citei, né, de Gatos e Sacos, ela retoma agora também um projeto, né, agora com um novo nome chamado OHE Veredas, que aí é da RAI Brasil, né, e se esse empreendimento for adiante, serão mais de 1.500 famílias atingidas, né, e assim como várias outras, né, pelo levantamento do Geografar, que é um grupo de estudos aqui da UFBA, são mais de 12 PCHs somente ali no município de Cocos, né? Ali no Rio Carinhanha. E a principal delas, que ainda também está em atividade, que está em tentativa de construção, é a PCH Caiçara Gavião, que vai impactar muito a população das pessoas. Além disso, a gente podia aqui, né, lembrar ainda da FIOL, né, que é uma grande ferrovia que se quer construir, né, que é a ferrovia Oeste-Leste, que é para impulsionar, né, o agronegócio na região do Matopiba, né, conhecido aí, que é o Maranhão, Tocantins, né, Piauí e Bahia, e que vai até o Porto de Ilhéus, vai sair de Tocantins até o litoral baiano, para escoar grãos, milho, tudo nessa mesma lógica da exportação. Então, pessoal, para a gente né, apresentar o que então as comunidades atingidas vêm reivindicando, né, historicamente, assim, nesse processo. Primeiro, dizer que a água é um direito humano fundamental, né? Então a água ela não pode ser privatizada, ela é um bem público e deve ser compartilhada de forma comum entre as famílias. Segundo, a garantia da consulta prévia conforme a Convenção 69 da OIT, né? Que o Brasil é signatário, ou seja, que as comunidades têm que tem que ter o consentimento prévio das comunidades tradicionais sobre qualquer tipo de empreendimento. E essa convenção não tem sido seguida nesses empreendimentos. Terceiro, a garantia do direito das populações atingidas, né? Reparação justa, e essas reparações já têm critérios estabelecidos, né? Através de um relatório da Comissão Nacional de Direitos Humanos em 2010, que diz, né, quais são os direitos a serem garantidos, bem como a Política Nacional de Atingidos por Barragem, que está em discussão no Senado Federal. Então, e esses critérios sequer passam pelas discussões das empresas que negam, na verdade, todos esses direitos e dizem que os atingidos não têm nenhum direito e dizem que os atingidos têm que se virar quando as águas chegarem e expulsarem eles, né? Quarta questão é dizer que a questão energética no Brasil não é uma questão de falta de energia, como já tem sido muito pregado, né, nesse último período pelo governo Bolsonaro. Pelo contrário, né, é uma questão de que o modelo energético brasileiro ele está sob o controle privado e sobre a apropriação privada. Portanto, as empresas fazem o que bem quer e utilizam a energia para elas, deixando o povo no escuro. Quinto, né, sobre as questões as construções dos planos de bacia nesses rios do oeste da Bahia, né, que são tão importantes para o Rio São Francisco e para o Brasil. Então, que esses planos de bacia sejam de forma garantam, né, a participação dos ribeirinhos, dos povos tradicionais, que garanta a vazão ecológica dos rios, né, a proteção de áreas de recarga hídrica, né, para evitar na forma que como está sendo secado, né, os riachos e nascentes, e a manutenção de vida dos povos tradicionais. Sexto, a revisão dessas outorgas, né? É inadmissível, não se tem um plano de bacia no rio, não se sabe qual é a capacidade dos rios para suportar tanta retirada de água por essas grandes outorgas, grandes irrigantes,
Então, é necessário uma revisão imediata das outorgas e fazer o processo de regularização fundiária das áreas individuais e coletivas das famílias, né, das comunidades de fecho de pasto, ribeirinho e etc. E, por fim, né, a recuperação e a preservação do nosso cerrado, né, preservação das nossas nascentes, proteção das áreas de proteção permanente, coisas que também os ribeirinhos já fazem, né? O cerrado ele tem sido muito destruído no último período e precisa ser preservado. É o bioma mais destruído no último período, até mais do que a própria Amazônia, proporcionalmente à sua área. Então, deixar aqui um abraço, agradecer aí a todos que estão conosco aí, e aí a gente vai estar junto agora no nosso debate. Água e energia não são mercadoria. Um abraço. Bom, excelente aí relato do Moisés, dá para a gente ver aí que é feito por quem atua no dia a dia, faz na prática. Obrigado, Moisés já está aí conosco, então já está convidado aí para participar desse nosso debate aí e responder perguntas aí sobre esse relato, que é luta, resistência em defesa das águas no oeste da Bahia. Moisés, satisfação conhecê-lo. Engraçado que eu conheço aí o lugar também. Eu já nadei aí em Correntina, conheço aí o São Francisco, é uma região lindíssima. Saiu hoje uma matéria no apublica.org mostrando aí que só a Fazenda Estrondo tem uma outorga concedida aí de quase 470 milhões de metros cúbicos dia. Isso é só uma, tem várias outras ali na sequência que tem outorga, então é concedido pelo Estado. Como que o MAB vê essa função do Estado aí em garantir o direito para esses alguns e retirar o de outros? Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Grande abraço, Antoniane. Que bom saber que você já esteve lá. Realmente a região linda, né? Quem foi lá sabe que é muito, muito gostoso ter aquele rio dentro da cidade, né? Você poder nadar, você poder se divertir, vamos dizer, no quintal da sua casa, num rio um rio limpo, né? Dentro da própria cidade. É uma coisa quase uma exceção, né? No Brasil, mas realmente é muito maravilhoso. De fato, né? O que a gente vê ali na região do Oeste, né? Como a gente falou aí no relato, né? Desde os anos 70, com a chegada do agronegócio muito forte, esse processo ele foi muito concomitante com a legislação que foi sendo flexibilizada no estado da Bahia, de lá para cá. Então, esse processo das outorgas, a gente diz que é um processo muito criminoso, na verdade, aqui no estado, porque ela não tem uma perspectiva, primeiro, ela não leva em consideração a vazão dos rios, qual é o suporte que esse rio tem de ofertar essa água, seja para todos os usuários, né, sejam eles irrigantes, grandes ou pequenos. Então, por isso que a gente, né, reivindica muito a questão do plano de bacias, né? Ao fazer o plano de bacias dos rios, você consegue fazer esse cálculo, né? E dizer, ó, já tem tanto de vazão, o máximo que esse rio suporta é X e é possível Y, né? E você ainda garante uma vazão ecológica para que o Rio São Francisco continue tendo uma quantidade de recarga razoável ali, né? Então, essa é uma primeira denúncia que a gente faz, né? Que precisa ser revisto essa organização e outra coisa que nos preocupa muito é que essas outorgas, elas são tanto de supressão vegetal quanto de água, elas são dadas através de um meio virtual, que é exatamente o que o Ministério de Meio Ambiente hoje do governo Bolsonaro quer fazer. Então, isso já existe no estado da Bahia, né? Que é feito de forma virtual, sem presença do técnico a campo. E não há fiscalização suficiente se aquela outorga dada realmente está sendo utilizada pelas empresas, né? Ela pode estar usando mais. Inclusive, depois desse conflito, né, que teve na Fazenda Igarashi, a gente conseguiu, por pressão e por diálogo com o governo, e aí eu acho que teve o lado positivo também, no sentido de que todos os grandes irrigantes, né, que precisam dessa outorga, elas precisam agora de ter o relógio, né, para realmente saber, é um relógio certificado internacionalmente, para saber de fato se elas estão usando ou não aquela quantidade outorgada, né? Então, nem isso havia, né? Assim, para se ter uma ideia. Então, isso é uma denúncia que os ativistas fazem muito, né? Quando vem a fiscalização, eles desligam a bomba. Quando a fiscalização vai embora, eles religam as bombas e usam acima do permitido, né? Então, isso é uma questão muito grande, assim, que a gente tem, né? Aqui na região.
Bom, perfeito, Moisés. A luta aí não é brincadeira, o pessoal não imagina o que é aí. Eu sei um pouco da realidade. Aí vocês têm algo bem específico da região, que são as comunidades de fundo de fecho de pasto. Tem vários outros parceiros aí na luta também, CPT e outros. Você podia comentar um pouquinho para o pessoal como que é esse relacionamento do MAB com outras esferas do poder popular nessa briga pelos direitos à água? Legal. A relação, primeiro eu acho que até dizer da relação do povo mesmo, assim, com o Rio, né? Quando teve esse levante, né? A gente chama de um levante popular, por mais que o agronegócio tentou criminalizar, né? Em 2017, dizendo que era baderneiros, né? Que quebraram a Igarashi, porque eu coloquei até o vídeo aí no chat, quem quiser depois assistir. É bem interessante. Logo, uma semana, 5 dias, uma semana depois do dia 2 de novembro de 2017, quando o agronegócio começou a fazer uma investida contra as pessoas que ocuparam a fazenda, o povo saiu às ruas para defender aqueles que foram à fazenda ocupar. E 1/3 da população de Correntina estava nas ruas. Isso é muita gente. Por isso que a gente disse que foi um levante popular. A adesão popular em defesa do rio Correntes e do rio Arrojado, né, que foi o rio em questão de defesa, é muito forte. Isso é uma pertença muito grande que as pessoas... O rio não é... Por isso que a gente diz que a água não é uma mercadoria, ela não é somente uma coisa para usar e se jogar fora. Não, as pessoas usam, elas cuidam, né? Elas têm um carinho, de fato, com o rio, tem uma relação quase mística com esse rio, de contar casos, de ter relações saudáveis com este rio, né? Então, é muito interessante essa relação. Então, a partir disso, coloquei de novo, Renata, para vocês aí, está no YouTube. 5 minutinhos, é super breve, vale a pena assistir. E, inclusive, foi feito por parceiros, né, esse vídeo. A partir disso, então, há um grupo muito engajado, né, assim, da organização Sociedade Civil. A CPT é uma grande parceira histórica, né, desde os anos 70, esses relatos de casos que a gente disse aí, né, do assassinato de Eugênio Lira, né, e Zeca de Rosa. A CPT já estava presente na região, talvez seja a primeira grande organização que chega para dar o suporte aos camponeses. Logo, aí tem várias, né, tem a Desenvolvimento, né, tem o CIMI ali na região oeste, também perto de Bom Jesus da Lapa, que atua ali com os povos indígenas. A CONAC, que trabalha com os povos quilombolas, né? Tem a Desenvolvimento ali defendendo o Rio Grande, o MAB, a própria, né, outras parcelas da Igreja Católica também que contribuem, né? A PJMP, PJR. Então, assim, uma gama de organizações bem interessantes e muito engajadas nessa defesa. E eu digo que isso talvez seja a grande vitória que a gente tem, né? Conseguir ter essa esquerda organizada, que tem essa defesa e essa relação muito grande com o povo, né? Esse trabalho permanente com os povos. E o povos fundos de fecho de pasto, né? Que realmente é uma característica em Minas, né? Poderia ser comparado ali com os geraizeiros, né? Que o pessoal conhece também, que ali não é considerado uma comunidade tradicional, que na Bahia sim, mas que caracteristicamente, né, aqui é considerado como uma comunidade tradicional, onde as pessoas têm essa característica, né? Há uma comunidade de 120 famílias, uma comunidade do tipo, onde a comunidade está mais próxima do rio, né? Então faz a agricultura familiar, mais camponesa, produzindo para autoconsumo, e nos altos, né, que são chamados gerais, ou os fechos de pasto aqui, se solta o gado, que é chamado o gado na solta. E aí, um indivíduo daquela família é feito como se fosse uma escala. Então, cada indivíduo daquele tem o seu dia específico para ir lá ver o gado de todo mundo. O gado não é individual, não há cerca no fundo de pasto, né? O gado é uma área comunitária. E isso é muito interessante. Esse é um processo histórico aqui, né? Que vem quase ainda do período colonial, das primeiras pessoas que foram chegando ali na região. Então, são realidades bem interessantes, e essas pessoas que hoje têm aquela água pura, é graças a essas pessoas, né? É graças aos ribeirinhos, é graças aos indígenas, quilombolas, fechos de pasto, que produzem, defendem, e por isso que a gente diz que realmente essas empresas, o que elas fazem é destruir, né? Toda a riqueza gerada para fora, o emprego é quase zero, e o que elas levam é a pistolagem, a violência na região, que é muito forte por causa dessas empresas, e a destruição, né? A gente vai vendo os riachos sendo secados, os rios, né? Mas, ao mesmo tempo, o povo está com muita disposição de luta. A gente segue lutando contra agora as novas hidrelétricas que estão chegando, a Rai Brasil, da Construnível, e estamos se organizando. Dia 19 agora tem luta, daqui 9 dias, vamos estar na rua lá em Jaborandi, defendendo o Rio Formoso, que essa é a nossa grande bandeira de luta.
Legal, parabéns aí, Moisés. Eu gosto de ver que você é bem conciso e direto aí na sua explanação, isso é muito bom e vindo aí de quem vive na prática, né? Eu estou aqui com o Samuel Brito, que é da CPT da Bahia, ele está mandando um abraço para você aí. Grande Samuel, abração, Samuel. E você podia contar, como a gente está num espaço aqui de interação entre academia e poder popular, a gente sabe que o MAB tem essa conexão direta, organizando as marchas, está junto com a população. Como que a academia interage com esses movimentos populares aí na sua região? E como que ela poderia fazer algo a mais ou algo que ela pode focar para atuar? Legal. A gente, eu acho que depois do processo ali, em especial no período Lula, né, que teve a expansão dos campos para o interior, foi muito interessante, né? Hoje nós temos a UFOB, né, que é a Universidade Federal do Oeste Baiano, que tem campos em Santa Maria, na Lapa, na região ali, o que aproximou muito assim a academia dos conflitos. Inclusive, nos ajuda muito no subsídio, inclusive, de informações, né? Que muitas vezes nós, dos movimentos sociais, que a gente está no dia a dia da luta, a gente tem acesso à informação, mas você precisa de um tempo, inclusive de base de dados, né, para fazer análise daquelas informações que são coletadas, né, os dados técnicos, né. Então, assim, ter essa parceria, né, onde a universidade tem uma sensibilidade de entender da importância da luta social, que ela é que faz a diferença e muda a correlação de força em conflitos como esse, ao mesmo tempo você precisa de um subsídio técnico, né? Essas empresas elas têm áreas técnicas específicas para tentar, inclusive, desconstruir a nossa análise. Isso é tão forte que, para você ter uma ideia, para eles contraporem, né? Inclusive, esse processo de 2017 para cá, as associações de irrigantes do oeste da Bahia contratou um estudo do Texas, onde que é o foco do agronegócio mundial, para mostrar por A mais B que o que eles estavam fazendo era perfeito. Ali era uma região de expansão, era o novo Texas, que tudo ia dar certo, que isso era exagero, que tinha água de sobra para todo mundo, que ninguém precisava se desesperar. E assim, eles com dados assim, né? Então, a universidade não é neutra, né, Antoniane? A gente sempre diz isso muito no MAB, assim, a universidade ela tem lado. Ela não tem neutralidade. Então, ou ela está do lado do trabalhador, ou está do lado daquele que oprime o trabalhador. Então, você ter proximidade com grupos de estudo, né, universidades que têm essa característica de defender o trabalhador, a gente tem muito apreço, né? Eu até citei aí na nossa gravação o Geografar, né? Que é um grupo extraordinário aqui do estado, né? A querida Guiomar, né? Guiomar Germani, e inclusive ela esteve junto no primeiro encontro do MAB em 1981. Lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, ela conhece a história toda do MAB e ela que fez todos esses levantamentos de quantas barragens tem, quem são as empresas, né? Os conflitos envolvidos, quem é o dono da água no estado da Bahia. Então, assim, e são dados fundamentais, né? Isso aí, para nós, então, a gente ter esse seminário aqui também de diálogo, né? Nesse sentido, é muito importante, né? Porque não basta também só analisar dados, né? Muitas vezes a universidade, ela analisa o dado e joga o dado e diz, tá faltando água, tá sobrando água. Sim, mas a partir de quê? Né, essa água é para quem e para quem, né? Então você tem que fazer outras perguntas para além de uma base de análise matemática, né? Você tem que botar muita luta social aí no meio para que realmente a compreensão fique adequada, né? E a proposta seja ainda mais adequada para que a água seja de fato para o povo e não a água para o agronegócio. Perfeito, Moisés, você está incrível aí na gestão do tempo, porque chegamos aqui no tempo certinho do debate. Parabéns aí pela condução das atividades junto ao MAB, por estar conectado com o povo e por mostrar para a sociedade, porque muitas vezes chegar na sociedade isso é difícil também, de mostrar a importância da água para a vida e não para grupos específicos que transformam ela apenas em dinheiro. Então, parabéns aí e obrigado pelo relato. Bom? A gente que agradece. Valeu. Um grande abraço a todos. Valeu, Moisés. Bom, pessoal, fechando então essa sessão aí com chave de ouro, vai ser apresentado agora a segunda manifestação cultural, que é uma performance intitulada aí
Ecoartivismo, ó, pela Vida, de autoria da Karina Signori, que ela é artista, ativista, ambientalista e atua aí como Reciclade, ecoando a cultura ecológica entre a população e os povos aí. Wilson, pode rodar para a gente. Valeu, Moisés. Um abraço. Saudações! Eu sou a Reciclade. Fui enviada de Reciclópolis para a Terra com a missão de ecoar a cultura ecológica com arte e alegria. Estou bem feliz de ver um encontro que traz o tema Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Mas que água e saneamento nós queremos? Sim, porque a humanidade está contaminando todas as águas, com produtos químicos, com lixos e com os próprios dejetos. O cocô causa contaminação. Então, não desperdice água, não. Não misture a água da pia e do chuveiro com a água do vaso do banheiro. Reaproveite as águas com sabão para lavar muitas coisas e o chão. O cocô, quando sai do seu banheiro, deve ir para a fossa bem ligeiro. E depois para um filtro sumidouro para tratar as bactérias desse esgoto. Desta forma não vai contaminar a água que depois se vai usar. Se na sua casa passa o encanamento, é importante ficar bem atento se o cano é para o esgoto ou se é para a drenagem pluvial. O cocô também pode compostar e no banheiro seco reciclar, com descarga de cinza e serragem, completando sem água a reciclagem, alternativa super saudável, já que o cocô também é reciclável. Sim, nosso cocô pode virar adubo. Urge que a humanidade desperte sua consciência, que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade e que todos juntos possam cuidar das águas. Conectar pessoas é vital e coerente. Cuidar das águas depende da gente. Cada um tem que fazer a sua parte, seja no campo, praia ou na cidade. Posso, amor, ser o solo onde crescem nossas boas ações, com fraternidade e respeito, unindo mãos, mentes e corações. As águas vamos preservar, cada um tem que ajudar. As águas vamos preservar, cada um tem que cuidar. Sim, importante, gente, reconhecermos os direitos da natureza. O direito da nascente, do córrego, do rio, dos mananciais, por um ambiente ecologicamente equilibrado, para que tenham saúde e possam, então, nos prover saúde também. Só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós. Vamos lá, galera! Bom, parabéns aí a Karina pela excelente apresentação aí. Isso nos enche de
de vontade aí de transformar, de construir o novo, e mostrando aí que o cocô não é problema, o cocô é mais uma das atividades aí da nossa vida em coletividade. Obrigado a todos que estiveram presentes aí, fechando essa sessão técnica aí com chave de ouro. Nós agradecemos a participação de todos e convidamos aí a participar das demais atividades do ENDAS, porque a presença de todos e todas é a que garante o sucesso do evento e essa caminhada conjunta. Para finalizar, informamos que os certificados de participação vão ser disponibilizados em até um mês, e os participantes serão informados por e-mail e por meio do site do ENDAS quanto ao envio desses. Moisés, aos palestrantes, Wilson e todos os envolvidos na organização desse espaço, parabéns. Essa caminhada conjunta pela transformação e pela criação de algo novo, diferente, que todos estejam incluídos nesse futuro coletivo, é o dia a dia. É esse tipo de construção que a gente espera, e o Ondas é um dos parceiros aí de todos os entes envolvidos nesse tema. Grande abraço a todos e sucesso aí, força nas suas atividades. Wilson, quer passar algo? Moisés, legal vê-lo aí. Nossa, a Samuca até mandou seu orientador. Deixa eu tirar minha máscara para que todos me vejam. Tchau, tchau, gente. Letícia, parabéns, viu? Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. E boa continuidade de evento a todos. Esse